Olá, eu sou a Lohane do Grupo 19, que também é composto pelo Lucas Casuto, pelo Matheus Rodrigues e pela Thaís. E a gente vai falar um pouco sobre o mosaicismo. De maneira simplificada, o mosaicismo pode ser definido como a presença de dois ou mais genomas distintos em diferentes grupos de célula de um mesmo indivíduo. Ou seja, algumas células desse indivíduo apresentam o genoma X, enquanto outras células apresentam o genoma Y. O mosaicismo pode ser tanto numérico como estrutural, sendo que a forma estrutural é menos comum. Dentre os mecanismos mais comuns de mosaicismo, a gente pode destacar a não disjunção nas divisões mitóticas, pós-zigóticas e iniciais. O fenótipo resultante do indivíduo depende de vários fatores. Dentre eles, a gente destaca o momento do evento de não disjunção, a natureza da anomalia cromossômica, as proporções dos diferentes complementos cromossômicos presentes e os tecidos que são afetados. O mosaicismo ele é tipicamente detectado pela cariotipagem convencional, mas ele também pode ser suspeitado com base na análise FISH de interfase ou no arranjo CGH. Entretanto, uma vez que um mosaicismo é encontrado, muitas vezes é difícil se avaliar e se tomar alguma conduta, principalmente se esse padrão de mosaicismo for encontrado no pré-natal, pois existem diversos fatores que determinam os efeitos resultantes, né? O fenótipo resultante, como eu já citei anteriormente. Além disso, um problema adicional é que as proporções dos diferentes complementos cromossômicos observados no tecido que está sendo analisado podem não necessariamente refletir as proporções presentes em outros tecidos ou no embrião durante seus estágios iniciais de desenvolvimento. Existe também o pseudomosaicismo, que é basicamente quando o mosaicismo provavelmente surgiu nas células em cultura para fazer a análise, depois que elas já foram retiradas do indivíduo, certo? E a distinção desse tipo do pseudomosaicismo para o mosaicismo em si nem sempre é fácil ou certa, né? Os estudos clínicos dos efeitos fenotípicos do mosaicismo possuem duas fraquezas principais. Em primeiro lugar, uma vez que as pessoas dificilmente são cariotipadas sem alguma indicação clínica, indivíduos que possuem o mosaicismo são clinicamente normais e não são averiguados. Em segundo lugar, existem poucos estudos de acompanhamento de fetos que possuem o mosaicismo e que foram diagnosticados no pré-natal. Mas acredita-se que indivíduos que sejam mosaicos para a síndrome de Down ou para a síndrome de Turner sejam menos gravemente afetados do que os que não possuem o mosaicismo. E, bom, existem dois tipos de mosaicismo, o germinativo e o somático, e a gente vai discutir ambos a seguir. Bem, meu nome é Lucas e eu vou continuar a exposição da Lohane. Primeiramente, o que é o mosaicismo germinativo, né? O mosaicismo germinativo é aquele que afeta apenas células germinativas, ou seja, as células que vão gerar nossos gametas. Qual que é a consequência disso? Bem, primeiramente, não vai afetar o portador, uma vez que o portador ele vai estar expressando o fenótipo das células somáticas. Em segundo lugar, o teste de sangue vai dar resultado negativo, uma vez que ele é composto por células somáticas. E, por fim, a mutação ela pode ser transmitida aos descendentes, porque os descendentes são formados a partir dos gametas e os gametas são formados a partir das células germinativas. Outro ponto importante é que ele é mais comumente observado em disfunções ligadas ao cromossomo X e às mutações autossômicas dominantes. Aqui a gente tem um exemplo bem ilustrativo da situação, em que as células germinativas do pai são afetadas em mosaicismo. Então, o pai ele é um mosaico, uma vez que ele tem células normais, e as células germinativas dele têm a mutação. Os descendentes afetados, eles serão afetados em todas as células do organismo e não vão apresentar o mosaicismo paterno. Por quê? Porque o pai ele se formou com dois padrões de célula, um não mutado e outro não mutado. Só que os filhos, o que vão acontecer? Eles vão surgir a partir dessas células que tiverem origem mutada. O zigoto já será formado com mutação, então todas as células subsequentes também terão uma mutação. Aqui a gente tem um exemplo em que duas mutações da mesma irmandade seria de uma probabilidade 1 para 100 milhões de casos. É uma chance de acontecer, mas ela é muito pequena, e isso é muito mais facilmente explicado pelo mosaicismo germinativo. Já o mosaicismo somático, ele tem como definição o mosaicismo que afeta células somáticas, ou seja, todas as células que não são germinativas. O fenótipo é variável de acordo com a quantidade de células afetadas e também com quais células do portador ele vai ter a mutação.
E aqui a gente pode ver bem o conceito de mosaico, né? Uma vez que tem diferentes padrões e intensidades que podem acometer os indivíduos nas diferentes células somáticas do corpo dele. Aqui eu peguei um exemplo sobre a síndrome de Down, uma vez que ela é bem característico, em que o embrião normal, então ele já está crescendo lá, ele vai sofrer uma não disjunção cromossômica durante alguma divisão mitótica. Então, em algum momento, sem querer, vão 3 cromossomos para uma célula e um cromossomo para outra. O que vai acontecer? As células com apenas um cromossomo, elas vão acabar ficando inviáveis e vão morrer. Só que as células que têm 3 cromossomos vão continuar se replicando, se replicando, se replicando. Então a gente vai ter um mosaico em que vai ter umas células que são normais e algumas células que vão ter a trissomia do 21, formando um indivíduo que vai ter um mosaico da síndrome de Down. Gente, era isso. Muito obrigado. Espero que tenha ficado claro. A bibliografia está aqui e muito obrigado pela atenção de vocês.